Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje para mais um vídeo no nosso canal. Hoje um vídeo mais diferenciado. Vamos explanar, entender, compreender, dividir nosso conhecimento, observar junto as Escrituras Sagradas para nós termos uma resposta para uma indagação bíblica. E qual é essa indagação? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Como pode um adúltero, um homicida, alguém que cometeu tantos pecados, ser chamado como homem segundo o coração de Deus? O que o fez Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus? Vamos para as Escrituras Sagradas e vamos compreender isso juntos. Pegue o papel, uma caneta, faça suas anotações e vamos para a Bíblia. Por que Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus? O que fez com que um adúltero, um homicida, fosse comparado com Deus? Porque a partir do momento que colocamos Davi como homem segundo o coração de Deus, estamos semelhando o seu coração com o coração de Deus. Estamos semelhando Davi a Deus. O que fez o adúltero, o assassino ser chamado assim? O que fazia de Davi o homem segundo o coração de Deus? Nosso versículo base para essa construção bíblica, para essa explanação das Escrituras Sagradas, fica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o coração de Deus, segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. É importante, grifar isso aqui, Ele fará tudo conforme a minha vontade. O Senhor rejeitou a Saul e deu a Israel Davi como rei. E o que fez o Senhor escolher Davi como rei? Ele fará tudo conforme a minha vontade. Para você fazer a vontade do Senhor, a primeira coisa que nos leva a executar a vontade divina é entender e compreender a vontade de Deus. Segundo passo, para você entender e compreender a vontade de Deus, é necessário você conhecê-lo, é necessário você ter uma certa intimidade com Deus. O que faria então Davi fazer a vontade do Senhor? É ter conhecimento dessa vontade, é ter intimidade com Deus. Para entender melhor isso aqui, nós vamos no início da criação. O homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que antes da queda, o homem expressava por meio das suas ações semelhança a Deus. Claro, era direcionado por Deus, totalmente guiado pelo Senhor, pois não havia conhecimento do bem e do mal, apenas conhecia a vontade de Deus. Vamos para a Bíblia aqui, nós já explanamos um pouco. Gênesis capítulo 1, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Diante desse versículo a qual nós lemos aqui no livro de Gênesis, o princípio de tudo, o Senhor revela por intermédio da sua palavra qual é o seu propósito em relação ao homem. Qual é esse propósito? O domínio. O Senhor entrega um reinado nas mãos do homem para que ele pudesse ter o domínio sobre toda a criação.
E quando Deus traz esse propósito diante do homem, é necessário que o homem tenha uma característica para dominar sobre toda a criação. E qual é essa característica? Imagem e semelhança de Deus. Para que o homem pudesse ser a coroa da criação de Deus, ele precisava ser semelhante a Deus. Através das suas ações, ele expressava então, tá? Ele expressava a semelhança a Deus. Lembrando que antes da queda, o homem não tinha conhecimento do bem e do mal. O único conhecimento que era adquirido pelo homem, que era absolvido pelo homem, era o conhecimento da vontade de Deus. E é exatamente por isso que a proibição para Adão e Eva era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus é ser semelhante a Deus, é compreender a vontade do Senhor e andar por essa vontade. Mas vamos um pouquinho além e vamos entender o que fazia Davi compreender a vontade divina. Então vamos lá, para compreender o porquê, o que fazia Davi ter o entendimento da vontade divina, vamos compreender melhor acerca do homem. Primeira a Tessalonicenses, primeira epístola de Tessalonicenses, anota aí, ó, capítulo 5, versículo 23, é a base para isso aqui, ó, que o homem é um ser tricótomo, a tricotomia do homem. O que é a tricotomia do homem? Que o homem é composto de espírito, alma e corpo. O espírito, por sua vez, tem a sua função do que? Intuição, comunhão e consciência. O que isso significa, meus queridos? O que é a comunhão? Vamos expressá-la primeiro. Quando nós nascemos de novo, entregamos a nossa vida para o Senhor, o Espírito Santo passa a habitar aqui, ó, juntamente com o espírito humano, tá? Ao nascer de novo, ao entregar a vida para o Senhor, nós somos selados com o Espírito Santo. O que é o selo? O selo não é o recebimento de dons, não é quando você começa a falar em língua ou coisa do tipo. O selo é isso aqui, ó, é a comunhão, é o vínculo entre o homem e Deus. É o Espírito Santo habitando no Espírito. Isso se chama comunhão. Diante dessa comunhão vem o que? A consciência. A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar no meu espírito, ele passa a me conscientizar da vontade de Deus. Diante dessa consciência, eu passo a ser guiado pelo Espírito através da intuição. É aquele pressentimento daquilo que eu tenho que fazer, ou se eu fiz algo de errado. É o Espírito Santo me instruindo pela consciência a fazer a vontade divina, tá? E aí, a minha alma, tá? Responsável pela vontade, sentimento e intelecto, ela passa a ser transformada diante dessa habitação do Espírito. Então, quando o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós por meio da comunhão, nos conscientizando da vontade divina, ele passa a nos direcionar através da intuição, aí a nossa vontade, nosso sentimento, nosso intelecto é mudado, tá? E aí começamos a expressar isso por meio do nosso corpo. E aí, ó, diante da tricotomia, existe isso aqui, ó, o coração. Por que nós enfatizamos isso aqui? A palavra de Deus nos diz aqui em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus
é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha a divisão da alma e do espírito aqui, o que fica? Coração, das juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e a intenção do coração. Diante da leitura da palavra, diante do ouvir a palavra, diante de um contato com a palavra de Deus, ela é penetrada em nossos corações, tá? Quando a palavra de Deus é penetrada em nossos corações, vai contribuir em termos da direção de um guia do Espírito, ao sermos guiados por Deus, por intermédio da palavra. O que é a palavra de Deus? Hoje nós conhecemos a palavra de Deus como 66 livros canônicos contidos na nossa Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas nem sempre foi assim. No Antigo Testamento, o que era considerado palavra de Deus são as tábuas dos testemunhos, que são os 10 mandamentos. Olha aqui, ó, que coisa linda. Que resume todos os outros preceitos da lei, a qual deu origem à Torá, conhecida também como Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas olha aqui, irmãos, o que eu escrevi aqui, que se resume todos os outros preceitos da lei. Sabemos que a lei tem 613 preceitos. Mas esses 613 preceitos resume tudo aqui, ó. Por quê? Vamos dar um exemplo. Se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu não vou prejudicar o meu próximo. Se eu amo o próximo como a ti mesmo, eu não vou roubá-lo, eu não vou adulterar. Então, todos os 613 preceitos da lei, ele está incluso aqui nas tábuas dos 10 mandamentos, nas tábuas do testemunho. Essas tábuas dos testemunhos deram origem aos 613 preceitos, então, que é uma detalhação da lei. Diante disso, nasce o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, trazendo a origem de tudo e como se iniciou a lei. A palavra de Deus, então, até aí, era considerada os 5 primeiros livros da Bíblia, resumidamente nos 613 preceitos, e mais resumido ainda, os 10 mandamentos, que é a tábua do testemunho. Essas tábuas, ao serem escritas pelo próprio dedo do Senhor, foi entregue a Moisés para que ele instruísse o povo conforme aquelas palavras. Diante das instruções de Deus, um tabernáculo é construído, e um dos utensílios que tinha no tabernáculo, que também foi a mando de Deus construir, era o que? A arca da aliança. Aqui, ó, isso aqui, ó. Essa arca era um dos utensílios construído e que ficava ali no tabernáculo. Quando foi construída essa arca, o que Deus pede? Deus pede para que as tábuas dos testemunhos. O que é a tábua do 10 testemunhos? Isso aqui, ó. Tá? A tábua dos 10 testemunhos, que é a tábua a qual for escrita os 10 mandamentos, foi colocada dentro dessa arca aqui, ó, dentro dessa arca. E o que essa arca representava? Quando nós vamos nos aprofundar nas escrituras sagradas, nós vamos ver que essa arca representava a presença do Senhor, ou o próprio Deus. Tá? Então, a palavra de Deus, a tábua do testemunho, a tábua dos 10 mandamentos, o que era considerado como palavra do Senhor, foi guardada no próprio Deus, foi guardada diante da presença de Deus e diante de Deus. Ah, mas o que isso tem a ver com Davi? Espera aí que você vai ver. Então, por que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus?
Salmo de número 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Olha o que eu escrevi aqui, irmãos. Davi foi além de Moisés, não guardou a palavra em uma caixa, baú ou arca, guardou em seu coração. Lembra o que simbolizava a arca? A arca não é o próprio Deus, não simbolizava a presença de Deus, e a palavra de Deus, que são as tábuas dos testemunhos, não foi guardada dentro dessa arca. Davi foi além disso, irmãos. Ele fez o mesmo que Deus. Ele guardou a palavra dentro de si, dentro do seu coração, para não pecar contra Deus. Uma coisa é você ser instruído na palavra, outra coisa é você guardá-la. Uma coisa é você ouvir a palavra, outra coisa é você vivê-la. Uma coisa é você ser ambientalizado pela palavra, outra coisa é você tê-la como princípio em sua vida. Veja bem, a palavra de Deus, a tábua dos 10 testemunhos, o Pentateuco, que foi considerado a palavra de Deus, são princípios do Senhor, são princípios do próprio Deus, a qual ele quis repassar para o homem, ambientalizar o homem, para que o homem pudesse ter todos esses princípios como base moral e ético sobre a sua vida. Por isso que as tábuas do testemunho foi guardada na Arca da Aliança, que simbolizava o próprio Deus. E Davi, entendendo isso, ele entendeu que a palavra de Deus deveria ser guardado dentro dele. Quando ele guarda dentro dele a palavra para não pecar contra o Senhor, quando nós somos guiados pela palavra, nós passamos a expressar a imagem de Deus. Nós passamos a expressar através das nossas ações semelhança a Deus. E é exatamente o porquê Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque dentro do seu coração estava guardado o quê? A palavra. Meu Deus, isso é lindo demais. Dentro do coração de Davi, a palavra do Senhor estava guardada, o que lhe tornou o homem segundo o coração de Deus, porque diante do seu reinado, diante do seu domínio, ele passou a expressar a vontade divina. O que tem um filme e um livro que fala em seus passos o que Jesus faria. Quando nós guardamos a palavra do Senhor, nós temos a percepção do que o Senhor faria se estivesse em nosso lugar. Somos direcionados e conduzidos por princípios do próprio Deus, o que tornou Davi o homem segundo o coração de Deus. Olha aqui, por que ele foi chamado homem segundo o coração de Deus? Porque quando Deus o escolhe para dominar o reinado de Israel, quando o escolhe para dominar a Israel, o que o Senhor fala? Ele fará tudo conforme a minha vontade. É isso que o tornou Davi segundo o coração de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que a palavra de Deus está guardada dentro do seu coração, ele passa a expressar a vontade de Deus através das suas ações. Talvez você diga: o que fez Davi então adulterar? O que fez Davi então pecar contra o Senhor? Exatamente, irmãos, é quando ele deixou de expressar aquilo que estava dentro dele. Quando ele começou a o quê? Quando ele começou a ser dominado pelo corpo e não pelo espírito, tá? Então, quando nós somos dominados pelo corpo, expressamos a vontade do corpo. Quando nós somos dominados pelo Espírito, nós expressamos a vontade de Deus que está penetrada aqui em nós. É por isso que o corpo, ele deve servir o Espírito, tá? E não pode dominar, tá? O corpo é servo e não dominador.
Então, temos aqui um resumo, temos um consentimento, temos uma perspectiva do que fez Davi ser o homem segundo o coração de Deus. Ele guardou a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra o Senhor. Diante da palavra que foi guardada dentro de si, ele passou a entender e compreender a vontade do Senhor e passou a reinar, a dominar conforme a vontade de Deus. Que Davi seja a nossa inspiração, para que nós possamos expressar a Deus por intermédio de nossas ações. Amém, meus queridos? Que através das Escrituras Sagradas, que através desse breve explanamento das Escrituras, nós podemos ter como motivação a vida de Davi. E qual é essa motivação? Pecar? Adulterar? Não. É guardar a palavra de Deus em nosso coração para não pecar contra ele. É ser inspirado por Davi a guardar a palavra de Deus, para que nós sejamos guiados, direcionados e impulsionados pela vontade divina que é expressada através da sua palavra. Amém? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.